Boa noite a todos e a todas. Para mim é sempre uma alegria poder falar sobre o Evangelho, poder falar sobre o nosso Senhor, o nosso Deus, e falar sobre o nosso irmão maior, o nosso Cristo, que nos deixou as pegadas necessárias para atingir as culminâncias das esferas superiores, onde a atmosfera do amor reina em sua plenitude. Eu gosto sempre de agradecer, quando estou aqui, a espiritualidade amiga desta casa, esta espiritualidade que nos abraça, esta espiritualidade que nos vigia, que nos consola, que nos enche de alegria, que nos enche de motivação para caminhar com segurança nas pegadas do Cristo. Eu sempre digo e reafirmo que esta casa, os espíritos que dirigem esta casa, eu sou testemunho da obra desses irmãos na minha vida, na vida das pessoas que frequentam esta casa, na vida de todos nós, das cercanias, deste bairro e nesta cidade de modo especial. Então, aqui o meu agradecimento aos benfeitores espirituais desta casa, aos dirigentes espirituais, e que eu possa ser um instrumento modesto da mensagem que eles querem passar para todos nós. Lembrando sempre que eu sou o primeiro beneficiado. Sempre a pessoa que fala, a pessoa que comunica, o mensageiro é o mais necessitado daquela mensagem. Isso não há qualquer dúvida. Quando eu recebo esta mensagem, quando eu recebo aquilo que eu preciso compartilhar com os senhores e senhoras, eu vejo aquilo como um chamado, eu vejo aquilo como um puxão de orelha, eu vejo aquilo como algo que eu preciso dedicar a mim mesmo para que eu possa me transformar e possa me elevar. Que esta mensagem, que aquilo que irei compartilhar possa contribuir para todos nós, para que possamos ter uma vida melhor, para que possamos nos elevar espiritualmente e para que possamos produzir e cada vez mais na seara do Cristo. Hoje o título da nossa palestra é Caridade Moral e Caridade Material. Mas antes de tratar especificamente deste tema, eu gostaria de trazer uma reflexão. Nós estamos, muitas das vezes, assim eu digo, de um modo geral, nós estamos assim, imersos em nossas dificuldades, imersos em nossos problemas, imersos em nossas preocupações e ficamos imersos numa bolha que a gente não consegue enxergar para além dela. Mas em alguns momentos das nossas vidas, nós somos tocados por um silêncio profundo. Mas não é um silêncio qualquer. É um silêncio da alma. É o silêncio do espírito. É a divindade a nos chamar a refletir sobre as nossas vidas, sobre o nosso destino, sobre o que estamos fazendo com as nossas almas. E nesses instantes de silêncio profundo, de silêncio da alma, se quisermos, podemos ouvir uma voz amiga e antiga, uma voz profunda, a voz da nossa própria consciência. E, dialogando com a nossa consciência, despertam-se diversas indagações, das mais variadas, a depender das circunstâncias que nos encontramos. Mas talvez uma das indagações que atravessaram séculos e civilizações, que moveram homens e mulheres, profetas, santos e religiosos, através dos tempos. A indagação: para onde estamos caminhando? Qual o meu destino? O que me espera para além da vida? O que me espera para as dimensões que ainda não conheço? Essas indagações fizeram que os judeus, em busca da terra prometida, nos levasse até Jesus. Estas indagações fizeram com que, em busca do Consolador prometido pelo Mestre Nazareno, chegamos à doutrina espírita.
E agora, com a doutrina espírita, nossas indagações nos levam ao universo infinito. Ao universo infinito. Por isso, senhores e senhoras, eu peço que no dia de hoje, neste momento, possamos fazer uma viagem que não é uma viagem física, não é uma viagem para além destes muros físicos, uma viagem espiritual, uma viagem vibratória, uma viagem para as dimensões espirituais, para as dimensões estelares. Que possamos, senhores, juntos, sairmos do átomo para as estrelas, que possamos sair da condição humana para a angelitude, que possamos sair da terra para o infinito. E entrando nessas dimensões ainda desconhecidas por nós, pegaremos carona com um relato majestoso de um amigo querido, um amigo de todos nós, o nosso querido Chico Xavier. O nosso querido Chico, premido por indagações que todos nós já temos, pergunta ao seu mentor espiritual Emmanuel: qual a posição de Jesus no universo? Emmanuel lhe responde: contente-se com a ilustração do Pai Nosso, porque são indagações cujas respostas você ainda não é capaz de compreender. Mas Chico Xavier insiste na pergunta. E diante da insistência, Emmanuel atende-lhe o pedido e o leva a dimensões ainda desconhecidas pelo nosso querido amigo. Num fenômeno mediúnico em que plasma-se na mente do médium a projeção da sua consciência, Chico Xavier viaja para dimensões estelares. A princípio, olha o sistema solar, a Terra diminuta, o Sol no centro do sistema. Emmanuel, então, lhe leva ainda mais profundamente a uma constelação chamada Andrômeda. E vai evoluindo nesta viagem a chegar numa constelação que Chico Xavier desconhece. E a sua viagem continua. A sua aventura nas dimensões estelares permanece. E Chico Xavier se vê a enxergar a Via Láctea como se fosse uma lente, olhando de lugares distantes aquela beleza indescritível. Emmanuel, então, continua a lhe levar nesta viagem ao ponto de chegar numa nebulosa. E vai na sua viagem até que chega no conjunto de nebulosas. E Chico Xavier se sente numa posição de impotência diante do tamanho do universo e perceber que todos esses mundos, todos esses sistemas, constelações, nebulosas, são dirigidos por inteligências divinas. E que tudo está sob a égide de uma lei de harmonia e soberana. Chico Xavier pede para Emmanuel: preciso voltar. Quero voltar para o meu lugar, sentar na minha mesa e tomar o meu café. Tal o deslumbramento que ele teve a avistar esses mundos. Então Chico, por meio deste relato, nos dá
uma pequena ilustração daquilo que nos espera. Um pequeno desenho do destino do espírito imortal. E podemos ainda avançar ainda mais para entender como é que vivem os espíritos superiores na atmosfera do amor. E peço aqui licença para ler pequenos trechos de uma obra magistral do nosso apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, no livro Depois da Morte. Trata-se do capítulo 35, A Vida Superior. E diz o nosso querido apóstolo do Espiritismo: a alma virtuosa, depois de haver vencido suas paixões, depois de abandonar o corpo, miserável instrumento de dor e de glória, vai, através da imensidade, juntar-se às suas irmãs no espaço, atraída por uma força irresistível. Ela percorre regiões onde tudo é harmonia e esplendor. Mas a linguagem humana é muito pobre para descrever o que aí se passa. Vejamos. Almas atraídas por uma força irresistível, a força poderosa do amor. O amor, sem dúvida, senhores, é a força mais poderosa do universo. Se a gravidade sustenta as estrelas, se a gravidade sustenta a órbita estelar, o amor sustenta o espírito humano. Somente o amor somente com o amor é possível que conquistemos o tão sonhado equilíbrio do universo. E continua o nosso mensageiro do amor a dizer: mas o espírito puro e bom é inacessível ao temor. Esse infinito, frio e silencioso para os espíritos inferiores, anima-se logo para ele e o faz ouvir sua voz poderosa. Livre da matéria, a alma percebe, aos poucos, as vibrações melodiosas do éter, as delicadas harmonias que descem das regiões celestes e compreende o ritmo imponente das esferas. O espírito puro e bom é inacessível ao temor. Porque esses espíritos, eles vibram na mesma frequência do pensamento divino. Para esses irmãos, não há qualquer separação entre o sentir, o pensar e o agir. Vejamos nós que esta separação é muito clara. Quantas vezes somos reativos sem antes pensar? Alguém nos agride, antes de pensarmos, já estamos retrucando. Quantas vezes tomamos atitudes impensáveis, sem qualquer tipo de reflexão? E mais, alguém ousa dizer que conhece a si mesmo na plenitude? Até que ponto podemos dizer que gozamos do nosso livre-arbítrio? E se os nossos automatismos, elaborados ao longo de vidas incontáveis, geram condicionamentos e geram iniciativas que achamos que temos o controle, mas na verdade são condicionamentos frutos de ações repetidas ao longo do tempo. Esses irmãos, eles vibram na frequência do amor que sustenta o universo. Eles vibram na frequência do amor que sustenta o universo.
E isto é poderoso. Isto é poderoso. O estado de espírito desses espíritos é de tal magnitude, que não há ruído. O amor que cria e sustenta todo o universo perpassa por eles sem qualquer resistência. Sem qualquer resistência. O estado de contentamento desses irmãos não é emoção, é estado de ser. Vejamos nós, o amor divino se irradia por todo o universo infinito. O que ele espera de nós? Que possamos dar vazão à intensidade do seu amor. Mas ainda somos um vaso cheio de impurezas e dificuldades e não conseguimos dar vazão, minimamente, diria, nas circunstâncias em que nos encontramos, ao esplendor do amor divino. Esses espíritos, eles não pensam em fazer o bem. Eles fazem imediatamente o bem. O pensamento desses irmãos é ação pura. Nós, quando vemos alguém que precisa de ajuda, às vezes um mendigo, eu estou almoçando, jantando aqui no restaurante, vemos ali alguém que está precisando de uma comida, de um prato de comida, alguma dificuldade, nós dizemos, sentimos compaixão, pensamos em ajudá-lo, mas não agimos para ajudá-lo, deixamos para depois. Mas a necessidade não espera, e para esses irmãos superiores, não há divisão, não há o ato de sentir compaixão, de pensar em fazer algo e de agir para fazer algo. A ação é imediata. A ação é imediata. Esses irmãos, quando perpassam por algum lugar, a vibração da matéria se eleva. O tempo desacelera. O tempo desacelera. O ar fica mais puro. Eu lembro de uma história de Jesus, daquela senhora que estava adoentada há mais de 12 anos de hemorragia, e ela tinha confiança de que se tocasse a veste de Jesus, ela seria curada. E Jesus, em meio àquela multidão, ela vai e consegue tocar na veste de Jesus. E, imediatamente, a hemorragia é estancada e ela é curada. No que Jesus diz, quem tocou as minhas vestes? Em meio àquela multidão, os seus discípulos lhe perguntavam, mestre, estamos em meio à multidão, como iremos saber quem tocou as suas vestes? Mas o questionamento de Jesus não era da veste material. É porque ele sentiu, no momento que aquela senhora tocou na veste física dele, ela tocara em verdade na sua veste espiritual, no amor que se projeta permanentemente desses espíritos superiores. O pensamento deles é ação no bem permanente. É por isso que Jesus tocava, tão somente pela aproximação da sua radiação amorosa. Agora é evidente que a gente precisa estar aberto a essa radiação. Jesus curou centenas de pessoas que não estão nos textos. Tal a magnitude, tal a dimensão das suas vibrações amorosas. Tal a dimensão do seu amor. A ação se reflete no pensamento desses benfeitores espirituais. Eles possuem, no ato de pensar, a clareza da verdade. No ato de sentir, a pureza dos sentimentos. E no ato de agir, a espontaneidade da luz.
E diz o nosso apóstolo Leon Denis: esses espíritos assistem à gênese dos mundos. Vê a vida despertar-se e crescer na sua superfície. Na sua superfície. Eles percebem a vida na origem. Na origem. E essa origem não é na superfície impressionável pelos nossos olhos. É na superfície de um microcosmo, onde tudo se origina, onde tudo verdadeiramente nasce. Segue o desenvolvimento das humanidades que o povoam. Eles cuidam de nós. Cuidam para que tenhamos orbes aproveitáveis para o nosso desenvolvimento. E nos protegem, sem dúvida. Não há dúvida, não tenha dúvida de que esses benfeitores evitam, por exemplo, que objetos estelares perdidos no espaço choquem com a Terra. E eles trabalham continuamente para que este orbe fique protegido, para que possamos alcançar e desenvolvê-lo, para que possamos alcançar a nossa emancipação espiritual e para que possamos também refletir este crescimento espiritual na ordem material da própria Terra. E nesse grande espetáculo verifica em toda parte do universo a atividade, o movimento e a vida ligam-se à ordem. Então esses espíritos eles conseguem penetrar no sentido de tudo e perceber que tudo na vida segue uma ordem. Tudo na vida segue uma harmonia. Que tudo na vida tem uma razão de ser. Eu costumo dizer que a luz e a escuridão são expressões do amor do Pai. São expressões legítimas do amor do Pai. Porque a escuridão que provoca a dor forja os nossos sentimentos. E não há forja maior para a educação dos nossos sentimentos do que a dor. A dor é a nossa maior educadora. E se não fosse a dor, o desenvolvimento do espírito seria impossível, porque a dor advém dos nossos erros, e os nossos erros advêm da nossa ignorância. Não apenas da nossa ignorância de conhecimento, porque às vezes temos a consciência de conhecimento, mas ainda não compreendemos a verdade. Há uma diferença entre conhecer a verdade e compreendê-la. Porque a gente conhece a verdade através dos aparelhos cognitivos, mas a gente compreende a verdade através do sentimento, através do coração. E é preciso que a gente elabore os nossos sentimentos. É preciso que a gente elabore o nosso espírito para que possamos alcançar e compreender a verdade de forma ampla e profunda. Continua o nosso querido Leon Denis. Chegará, afinal, um dia em que o espírito, depois de haver percorrido o ciclo de suas existências terrestres, depois de se haver purificado através dos mundos, por seus renascimentos e migrações, vê terminar a série de suas encarnações e abrir-se à vida espiritual. Definitivamente, a verdadeira vida da alma, onde o mal, as trevas e o erro estão banidos para sempre. A calma, a serenidade e a segurança profunda substituem-se os desgostos e as inquietações de outrora. A alma chegou ao término de suas provações, não mais terá sofrimento. Então são espíritos que não precisam mais reencarnar. E é interessante, a gente vai chegar aqui no ponto, que a evolução espiritual do ser nunca acaba. Ela nunca termina. É porque ele não precisa mais da reencarnação. A reencarnação, ela produz experiências necessárias para o desenvolvimento do espírito. Mas chega um momento que não é mais necessário. Mas o desenvolvimento do espírito, ele se dá de outras maneiras. Ele se dá de outras formas. Formas absolutamente etéreas e sutis. A matéria é dispensável neste momento da evolução do espírito.
E é interessante essa passagem que ele diz o seguinte: todo espírito é um foco de luz, velado por longo tempo, comprimido, invisível, mas que se descobre com seu valor moral. Cresce lentamente, aumentando em penetração e intensidade. No começo é como o fogo escondido sob cinzas, que se revela por fracas claridades. E depois, ainda por uma chama tímida e vacilante. É interessante, porque ele diz no começo, é como se fosse aquela cinza, né, que esconde ainda uma brasa ali, subjacente. Isso quer dizer o seguinte, que todos nós temos uma luz. A luz é da nossa natureza. Por mais difícil que possamos imaginar, mesmo aqueles espíritos de grande dificuldade, que causam grandes problemas na humanidade, mesmo esses irmãos possuem uma luz dentro deles. E um dia essa luz vai florescer. Um dia essa luz vai florescer. E continua nesse nosso benfeitor. Ele conclui: tentamos dar uma ideia do que é a vida celeste definitiva, conforme o ensino dos Espíritos. Ela é o fim para o qual envolvem todas as almas. O meio em que todos os sonhos e projetos realizam-se, em que todas as aspirações satisfazem-se. O lugar onde as esperanças malogradas, as afeições desprezadas, os impulsos comprimidos pela vida material encontram-se em liberdade. Aí as simpatias, as ternuras, as atrações puras unem-se e fundamentam-se no amor supremo, que liga todos os espíritos e o faz viverem em comunhão perpétua no seio da grande harmonia. Senhores, este é o projeto das nossas vidas. Este é o nosso destino. É um destino que todos chegaremos lá. Cedo ou tarde, todos chegaremos neste destino. Esse é o projeto de vida que Deus desenhou para todos nós. A felicidade perene. O amor em sua plenitude. A luz cuja intensidade jamais cessa 1 milímetro sequer. Este é o projeto. Mas é necessário um plano de ação. E onde reside este plano de ação? Ele reside na caridade. Mas na caridade essencial. É preciso refletir a caridade não apenas no benefício material que ela provoca, não apenas na caridade de dar assistência material a quem precisa, e essa caridade é necessária de ser realizada. Ela precisa ser estimulada. Dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, dar remédio a quem necessita de remédio para curar as suas feridas físicas. Dar o que vestir para quem não o possui. Dar um abrigo para quem não tem onde morar. Essa caridade, ela é absolutamente necessária. E ela é irmã da caridade que enxuga uma lágrima. Daquela caridade de falar o que a pessoa precisa escutar para se sentir consolada. A caridade de divulgar o Evangelho. A caridade de não devolver o mal com o mal. São caridades irmãs. Porém, ainda não é a caridade essencial. Porque a caridade verdadeira, a caridade essencial, é aquela em que, ao amar alguém,
estou amando a mim mesmo. É aquela caridade em que, quando eu faço o gesto para alguém se elevar, eu me elevo junto com a pessoa. É uma caridade que não está focada apenas no ato, mas naquilo que antecede o ato. E vemos Vicente de Paulo no Livro dos Espíritos, quando vai falar das esmolas, que diz que a caridade não está apenas no ato, mas naquilo que antecede o ato. Interessante, nesse aspecto, a passagem do nosso querido apóstolo Paulo de Tarso, na sua famosa carta aos Coríntios, em que ele diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que retine e um aço que soa, mero barulho. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu tivesse o conhecimento de todos os mistérios e de todo o conhecimento, ainda que eu tivesse a fé capaz de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu pegasse todos os meus bens para distribuir aos pobres, e ainda que eu colocasse o meu corpo para ser queimado ou imolado, sem amor, isso nada adiantaria. Essa é a caridade essencial. É a caridade que nasce dentro de nós. Quando Jesus esteve nas cercanias do templo, em que foi indagado pelo sacerdote Nahanã, aquele que viria a ser o seu inclemente acusador, ele respondeu, Jesus disse: eu estou aqui para edificar o reino dos céus. Mas qual é o reino dos céus? O reino dos céus que se faz no coração humano. E quando indagado pelo sacerdote, com que material ele faria esse reino dos céus? E que seria possível fazer o reino dos céus com lama? No que Jesus responde: nenhum mármore é mais puro e formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior à boa vontade sincera. Jesus veio para fazer a obra no coração das criaturas. Jesus veio fazer a obra nos nossos sentimentos. E é interessante quando a gente vai ler e estudar o Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta qual seria a acepção da caridade tal qual entendia Jesus. E o que os Espíritos respondem? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E nada material. Tudo obra no sentimento. Tudo obra no sentimento. E a gente tem uma outra ilustração do próprio Evangelho, daquela senhora que, ao dar 2 moedas, perto daqueles que davam muito mais, disse Jesus: essa aqui deu muito mais do que os demais. Porque ela deu tudo o que tinha. Podemos ter 2 pessoas praticando a caridade, fazendo o mesmo gesto. E podemos ter intensidades diferentes. E alguém, podemos dizer assim, que aquela ali passou de fase, a outra não passou. Uma avançou a sério, a outra continua estagnada. Então a obra divina, a obra da caridade, ela se satisfaz no coração humano. No coração humano.
Porque nós não somos medidos pelo nosso conhecimento. Nós não somos medidos pelas conquistas materiais que já alcançamos na Terra. Nós somos medidos pelos nossos sentimentos. Porque o sentimento produz áurea. O tônus do sentimento produz vibração. Então, é o sentimento que exala e que define a nossa verdadeira posição espiritual perante a vida. É o sentimento. Não sem razão, disse o mestre Nazareno, bem-aventurados os puros de coração, eis que verão a Deus. Então, o caminho para alcançar a plenitude com o Pai e dele compartilhar os seus mais puros sentimentos não é por outro caminho que senão o da caridade essencial. Então, a importância do desenvolvimento da caridade no íntimo do nosso ser. E vemos o espírito Caibar Schutel, na psicografia de Valdo Vieira, a dizer que o espírito humano é a maior obra da criação. E que o sol, por mais gigantesco que seja, e por mais respeitável que seja como obra da criação, não equivale a um único espírito humano. Por uma simples razão. Todas as estrelas passarão, mas o espírito humano imortal jamais passará. Nós somos luz, a grande obra da criação do Pai. Possuímos em nosso DNA todas as habilidades, todo o potencial necessário para o crescimento. Todo o potencial necessário para o crescimento. A capacidade de perdoar, a capacidade de esquecer as ofensas, a capacidade de eliminar todos os ruídos que nos impedem ainda de viver plenamente com o Pai. A capacidade de compreender, de ser indulgente, de ver o mundo com a lente do amor, com a lente da compaixão, com a lente da benevolência. Temos em nós esta capacidade e temos condições de desenvolvê-la. Tudo ao seu tempo, é preciso dizer. Sem ansiedade. Sem pular etapas. Porque antes de qualquer reforma que precisamos fazer, antes de qualquer avanço que precisamos perpassar, é preciso que cultivemos o que está dentro de nós. É preciso desenvolver os nossos sentimentos. Seja pela forja da dor, ou seja, pela disciplina do Evangelho de Cristo. Precisamos caminhar. Precisamos ir adiante. Não podemos parar. Por mais lento que sejam os nossos passos, é preciso continuar caminhando. Existe uma pleiade de espírito que rege os nossos passos. Uma pleiade de espírito, desta casa principalmente, que nos abraça e nos conduz para a senda do bem. Existe uma ordem na natureza que nos atrai para o amor de Cristo, que nos atrai para o amor do Pai. E que possamos caminhar nesta direção. Fizemos uma viagem da Terra ao infinito. As dimensões espirituais que nos aguardam. A vida superior que não está distante. Porque esta vida não é uma vida física.
Ela está no nosso campo mental. Agora, voltamos do infinito para a Terra. Voltamos do cosmos para o coração. Dos espirais estelares para a alma. E somos convidados por essa música celestial. Essa música celestial que rege os mundos. Essa música celestial que nos empurra para o progresso. Somos por elas convidados a participar deste concerto do amor. Este concerto de luz. A caridade é uma obra que nos foi legada pelo Pai para educarmos a nossa felicidade. A caridade é a força que sustenta o universo. É o sopro da vida que afina os nossos corações ao compasso do Cristo. Quando Jesus atendia aos enfermos, quando o mestre Nazareno perdoava aquelas pessoas que lhe agrediam, quando o mestre Nazareno abraçava aquelas pessoas que eram esquecidas e desprezadas pelo mundo, ele não apenas curava aquelas pessoas, ele mostrava ao mundo, com gestos humanos, o modo de Deus de existir. Porque caridade não é apenas dar, é sentir. Caridade não é apenas falar, mas silenciar quando se faz necessário. Caridade não é apenas socorrer, mas é perceber a dor oculta no fundo da alma e acolhê-la com ternura. Há almas que consolam com o olhar. Há espíritos que evangelizam com um sorriso. Há outros que, sem dizer uma palavra, consolam apenas com a sua presença. Caridade essencial é isso. É pensar, sentir e agir. Como se o Evangelho já começasse a ser ouvido por nós, dentro dos nossos corações. Dentro dos nossos corações. Para atingir ao infinito, senhores e senhores. Para atingir as esferas superiores. Para atingir as dimensões que nos esperam. Nós não precisamos de asas angelicais. Não precisamos de dons extraordinários. Não precisamos de prodígios que provoquem os sentidos. Precisamos apenas sermos instrumentos de boa vontade à realização do bem. Porque o universo, esse universo belo, regido pela ordem divina, pela ordem do equilíbrio, toda a natureza que nos cerca, toda a beleza de tudo que existe neste mundo, os sóis milenares e suas nebulosas que dormem entre os mundos, nada mais é do que reflexo de uma verdade simples e eterna. Deus é amor. Deus é amor. E quando o amor se faz vida, ele se chama caridade. Obrigado. Neste ambiente marcado pelo amor do nosso Pai, marcado pela obra de Jesus em nossos corações, este ambiente de luz poderosa, misericordiosa, consola os nossos corações. Que essa energia poderosa possa nos animar
e a nos guiar nas pegadas do nosso Mestre Nazareno. Que possamos nós fazer iluminar com os nossos corações as almas que ainda precisam. Que possamos nós, com a força do amor que se irradia dos nossos corações, acolher aqueles que necessitam, doar-lhes amor, doar-lhes o nosso sentimento, as nossas radiações mentais. Que possamos ser os instrumentos fiéis do amor do Cristo, a espalhar a caridade essencial, aquela caridade que eleva o espírito e que eleva o nosso próprio ser. Pai amado, obrigado, Senhor, por nos conduzir e atrair a nossa alma às bem-aventuranças prometidas pelo Teu Filho querido. Que possamos nesta jornada, Pai, purificar os nossos sentimentos, harmonizarmos com a Tua misericórdia e sermos um trabalhador fiel do Teu trabalho no mundo. Possamos, Pai, nos manter fiéis aos Teus valores, fiéis ao Teu Evangelho, fiéis à Tua santidade, que possamos juntos caminharmos em harmonia, em respeito mútuo e com boa vontade de coração. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.